Graça e paz, queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com você na sua casa. E nós vamos hoje para a nossa penúltima lição daquela série de lições sobre os 10 mandamentos. E nós vamos para a lição de número 16, que tem como título Ambições Erradas. E eu convido os irmãos a estar fazendo esse estudo mais uma vez, se enchendo do conhecimento de Deus, se enchendo também cada vez mais da palavra do Senhor. E vamos dar a nossa introdução à nossa lição. Ambições erradas. Essa lição ela tem como título, como tema, aí o versículo de Êxodo 20:17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, aquele mandamento que fala de não cobiçar. E nós vamos estudar hoje o que seria esse não cobiçar, como que é visto no Antigo Testamento e o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, nos exortar sobre esse mandamento. E eu já começo falando um pouquinho sobre esse assunto que é bem interessante. E eu pergunto, uma pergunta retórica, não tem como os irmãos me responderem, mas é para pensar aí, quem nunca teve inveja de alguém? Quem nunca desejou alguma coisa que o seu semelhante tivesse? Quem nunca desejou secretamente um carro, alguma coisa que aquele vizinho comprou? Quem nunca fez um desejo desse? E é nesse ponto aí que nós vamos começar a estudar. E esse primeiro ponto vai falar sobre como que era a cobiça no Antigo Testamento. Eu te convido a estudar o ponto 1. Então, queridos, ponto 1 fala sobre cobiçar à luz do Antigo Testamento. Nós vamos estudar agora sobre como que era tratado a cobiça no Antigo Testamento, como que era visto à luz da Bíblia. E a nossa lição tem uma introdução que diz assim, muito interessante. Cobiçar vem do termo hebraico ramá, que quer dizer desejar, que em si é neutro. É apenas quando mal orientado para aquilo que pertence a outrem que tal desejo se torna errado. No 10º mandamento, a palavra tem o sentido de possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Então, a palavra em si, ela não tem ela não tem peso nenhum, segundo a Bíblia, segundo o Antigo Testamento, quando se vai tratar dessa palavra ramá, de cobiçar, de desejar. Mas quando ela é mal direcionada, que começa a nascer no coração da pessoa uma intenção, daí que começa a se concretizar o desejo de furto, de roubo, e daí em diante que começa a ser algo visto de uma forma errada, de uma forma ruim. É isso que a lição quer nos trazer. E também o verbo ramar também se refere aos desejos íntimos que se revelam como intrigas para se apoderar dos bens do próximo, a casa do próximo, a família do próximo. Então também, olha só como é que é interessante, esse verbo, essa palavrinha, ela também tem esse intuito, demonstra, começa a revelar, como que está dizendo, o desejo no coração de intriga, que você está desejando, que eu estou desejando, Deus o livre, mas falando assim para o nosso entendimento, que estamos desejando a família, a casa do próximo. Isso também cobiça, isso faz o desejo, cria-se o desejo sobre a família, sobre a casa do próximo. Isso é de uma forma negativa. Então, nós já temos aí uma definição boa sobre o que é a cobiça no Antigo Testamento, no hebraico, mais uma vez falando que tem esse desejo, tem o intuito de ser um desejo neutro, onde que não vai fazer nenhum dano, mas quando ele é mal direcionado, ou seja, quando ele tem uma intenção já direcionada de atingir o próximo, de desejar algo do próximo, que ele começa a ganhar uma característica diferente, que seria do furto, do roubo, ou quando deseja até se apoderar da família do próximo. Então, nós também temos aí até algumas
como eu posso dizer, nós temos na Bíblia algumas referências aonde que vai se falar de uma forma bem clara sobre essa questão da cobiça, né? E eu posso até ir dizendo, adiantando assim, que a cobiça, ela estimula o paladar, influencia a vista e afeta a mente humana, ou seja, o desejo, esse desejo de cobiçar, ele estimula o paladar, faz a gente ter como a gente poderia dizer assim, um gostinho na boca, né? Aí influencia a vista, porque você começa a desejar, você vê, e isso também mexe com a nossa mente, com o nosso intelecto. E isso faz com que o desejo de essa cobiça, esse sentimento, ele cresça no nosso coração, cresça na nossa mente. E tem uma coisa muito importante, um primeiro exemplo bíblico, né, que a gente pode ver seria o de Eva e Adão. Quando Eva ela é enganada pela serpente, isso vai falar lá em Gênesis capítulo 3, né? A gente já vê ali que foi envolvido a mentira e ela cobiçou, teve uma cobiça, se nasceu um sentimento no coração dela. Mas antes que existisse esse erro lá de Adão e Eva, já existia antes da queda do homem, ou seja, antes de Eva pecar e Adão pecar, já existia no reino celestial. E eu convido a você para fazer a leitura do texto de Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, olha só, serei semelhante ao Altíssimo, né? Ou seja, serei maior, serei melhor, superior ao Deus Altíssimo. Então, antes que existisse esse pecado, né, essa queda do homem de Eva e Adão no Éden, já existiu o desejo da cobiça nos céus. Olha só, antes da queda do homem, muito tempo antes. Então, aqui como falou assim, já era caíste do céu. Isso está fazendo uma referência da queda, né, é um outro assunto, mas aonde que já traz como referência que esse pecado de cobiça é muito antigo. Se todo mundo pensava que era na questão do jardim do Éden, que foi ali o que eu falei em Gênesis 3, estamos enganados, porque vem muito antes. Ou seja, assunto superior lá nos céus, assunto dos céus, antes ainda, muito antes, que existiu essa questão desse pecado, né? E tem uma partezinha na nossa revista que é bom nós lermos, que fala assim, Números 11, versículo 4, descreve a cobiça dos israelitas como um grande desejo. Aí o texto diz assim: e populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? É incrível como a cobiça pode ser tão forte a ponto de levar as pessoas ao choro. O povo desejou tanto a comida dos egípcios que chorava, resmungava, dizendo: quem é que vai nos dar de comer? E isso, aí como aqui foi falado, né? Como que o desejo dessa cobiça faz pessoas chorarem, faz pessoas murmurarem, faz pessoas se irarem justamente por causa da cobiça. Então esse desejo ele acaba gerando sentimentos em nós, seres humanos, que talvez a gente nem consiga entender, mas é tudo por causa do desejo de ter aquilo que não lhe provém. E mais para frente também vai falar assim: a queda moral do rei Davi, relatada em 2 Samuel 11, mostra como o 10º mandamento se relaciona com o 7º e o 6º mandamento. A cobiça por Batseba levou o rei Davi ao adultério e ao homicídio premeditado, ou seja, ele adulterou e ele foi um homicida. Então, o desejo de cobiçar, de desejar, acaba empurrando, nos inclinando, nos levando para outros pecados, como foi citado aqui do texto de Samuel, que depois os irmãos podem estar lendo, falando sobre a queda do rei Davi, né? E mais para frente também vai falar assim: o livro de Provérbios relata que o espírito de ganância tira a vida, isto é, cria um vácuo no ser humano. Nós vamos conferir o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 19, que diz assim:
Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui, ou seja, a vida física e espiritual. Né? Mas nós sabemos que muitas pessoas, por questão de querer roubar, de furtar, como já foi falado na outra lição, pode levar à morte. Então fica mais uma evidência clara que cobiçar tal coisa pode gerar também a morte da pessoa física e espiritualmente, aonde que por causa do desejo de obter algo, de desejar algo que não lhe provém, pode ser ceifada a vida dela. Então é um cuidado que nós temos que tomar, porque esse pecado ele nos leva à morte. Então essa foi a visão que se tratava no Antigo Testamento, né? De algo que, se for direcionado à cobiça, ao desejo, se for direcionado de uma forma ruim, não só pode causar morte, mas também pode acabar causando, né? Te empurrando, te levando para outros pecados também. E essa morte ela pode ser física quanto espiritual. Então, eu convido os irmãos também para ir para o ponto 2, que vai falar sobre mais um pouquinho da cobiça no Novo Testamento. Cobiça à luz do Novo Testamento. Nós vamos ver agora, de uma forma também bem simples, como que era tratado a questão do desejo de cobiça no Novo Testamento. E a lição começa falando assim, né? Existem 3 palavras gregas que traduzem a ideia de cobiça. Tá, irmãos? Eu vou falar 3 palavrinhas aqui. Espero que minha forma de ler em grego esteja correta. E nós vamos ver como que era no Novo Testamento usando essas 3 palavrinhas aí. E a número 1 fala assim, desejo descontrolado, que no grego seria pleonexia. Significa o desejo descontrolado de possuir o mundo e seus bens materiais, poder, influência e prestígio. Agostinho definiu a cobiça com a frase desejar mais do que é suficiente, ou seja, é descontrolado. Eu não tenho nem condições de ter, mas eu vou desejar. Eu não tenho nem como desfrutar, mas eu quero aquilo. Então é algo descontrolado. A segunda palavra fala amor desordenado, que é filargia. Eu espero que a pronúncia seja correta. Significa amor desordenado pelo mundo. Este termo expressa que o mundo é o objeto da cobiça, o ídolo do qual o homem cobiçoso não se pode separar. Então, olha aí, amor desordenado. Tem gente que tem amor descontrolado, né? Não tem nem um sentimento de acordo pelas coisas mundanas. Ou seja, o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo é o que ela deseja, que ela cobiça viver. E a terceira palavra, né, tem como significado assim, desejo de coisas extremas, epifinia ou epitinia, tá? Pode ser traduzida por cobiça, intenção impura, ambição, desejo intenso, desejo ardente, aspiração, concupiscência. Né? Essa palavra aí ela também tem já muitos mais significados, né? Desejo de coisa extrema, ou seja, é tudo exagerado, tudo que a pessoa tem de forma exagerada seria, né, essa epifinia ou epitinia. Né? No Antigo Testamento, queridos, a palavra predominante para cobiça foi a primeira que eu citei, que é pleonexia, né? O desejo que é incontrolável de possuir o mundo, de possuir todas as coisas, tudo quanto é bem material. Então essa palavra aqui no grego era predominada lá no Novo Testamento, no período de Jesus. Quando se falava de cobiça, a palavra que mais aparecia seria com esse significado de essa palavra, né, pleonexia, que tem como significado aí desejo descontrolado. Tá? O apóstolo Paulo ele encara a cobiça como um vício, né? É bem interessante nós olharmos aí depois de um bom período depois da morte e ressurreição de Jesus, que o apóstolo Paulo se converte, né, de Saulo para Paulo. Ele começa a ver que o vício, né, era a questão também de uma questão cobiçosa, ou seja, todo mundo desejava tanto que se tornava algo viciante. Tá? Jesus ele adverte na Bíblia diversas vezes, queridos, sobre essa questão da cobiça, contra a cobiça, né? E aí tem assim, fala assim, haja vista o homem não viver só de seus bens materiais. E eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 26, que diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da alma?
É um texto muito famoso, onde que, de uma forma mais traduzida, vai dizer assim: o que adianta eu querer tantas coisas, buscar descontroladamente tantas coisas e não conseguir desfrutar delas, não conseguir aproveitar o máximo da vida, aproveitar o máximo dessas coisas? O que adianta? Né? E aqui vai falando assim, né? E tem muita gente olhando assim esse texto muito bonito, que eu acho muito bonito, que chama a atenção. O que adianta eu querer o mundo inteiro, mas no final das contas eu esquecer de buscar as coisas do reino de Deus, as coisas eternas? E vou perder minha alma, vou perder minha salvação eterna? Ou então, aí o texto fala assim: o que eu vou dar em troca depois para tentar minha alma, conseguir conquistar minha alma? Nada desse mundo nós vamos conseguir reconquistar. Então, é isso que o texto ele quer passar, essa mensagem que o texto quer passar. E é muito interessante que esse é um dos textos onde que Jesus ele adverte: o que adianta você querer tantas coisas, mas a sua vida eterna, o que tem que ser focado como alvo, ele vai se perder. E depois não vai ter como você resgatar, dar em troca bens materiais para resgatar a sua alma. Essa era uma das formas onde Jesus ele tentava alertar o povo sobre o desejo da cobiça. E mais para frente vai falar assim, né? A cobiça nem sempre leva aos resultados desejados. Cobiçais e nada tendes, perdão. É um texto que vai falar sobre Tiago, lá em Tiago 4:2, sobre a cobiça. Então essa é a forma que era vista no Novo Testamento a cobiça, onde que foi citado 3 palavrinhas aqui, né? A primeira, que é mais conhecida, mais citada, que é a pleonexia, que é o desejo descontrolado. A segunda, que seria filargia, que é o amor desordenado. E a terceira, que é epifinia, que diz o desejo por coisas extremas. Então, o Novo Testamento olhava as coisas dessa forma, que era a cobiça, era um amor descontrolado, o desejo descontrolado e também o desejo por coisas externas. Então, agora nós vamos para o terceiro ponto, que vai falar mais um pouquinho sobre o mandamento de não cobiçar. O 10º mandamento é o exame da vida interior. Esse é o nosso terceiro ponto, né, que tem como introdução, que vai falar assim: alguns consideram que esse é o único dos 10 mandamentos a proibir não simples ato externo, mas também uma atitude mental, uma atitude interior. Não cobiçarás é penetrante, ele vai bem fundo, ele entra na nossa alma. E ele trata dos motivos e das raízes, ou seja, como foi falado aqui, que ele busca não só algo externo, não só as ações, mas também algo interior que pode estar no meu coração, no seu coração, algo que pode estar na nossa mente. Então, por isso que ele vem tratar do nosso coração, por isso que ele vem tratar da nossa mente, do nosso intelecto. E aí eu pergunto, por que o 10º mandamento ele examina a vida íntima? Por que ele vem tratar dessa forma? E nós vamos ver agora aí, em alguns pontos, né, o porquê que ele trata da nossa vida íntima, né, e porque ele vem examinar, ele vem ajustar muitas coisas aqui. E o primeiro ponto fala, ele vai criar um sentido mais profundo no nosso pecado. Ele nos atenta de modo mais claro sobre como que nós olhamos, se aquilo que nós estamos fazendo é aproveitável, agradável ao coração de Deus, né? Se tudo que nós estamos fazendo, se as nossas ações elas estão de acordo com a palavra do Senhor. E ele nos mostra de uma forma muito clara que que os nossos desejos eles podem estar errados ou corretos. Uma ambição, um desejo certo, um desejo errado. Como foi falado aqui, o desejar ele é neutro, mas quando ele é direcionado de uma forma ruim, para um lado ruim, ele começa a ganhar outras características, de formas negativas. O ponto 2 vai falar despertar mais amor a Cristo. O objetivo desse não cobiçar, ele traz isso dentro de nós. Quando perguntado acerca do principal mandamento, Jesus respondeu: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O texto de Marcos 12:30. E aqueles que são verdadeiramente novas criaturas, que são convertidos, assim a gente costuma usar o termo, eles vão buscar
cumprir com o mandamento. Então vamos amar, esse aí é o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Então a cobiça mostra para mim, para você, de que nós temos que deixar de amar as coisas materiais e sim de buscar, né, deixar de buscar essas coisas mundanas e buscar e amar a mais a Deus acima de todas as coisas. A terceira seria conduzir-nos a uma entrega maior, ou seja, a mergulhar na intimidade com o Senhor, a buscar mais a presença de Deus, buscar depender mais do Senhor. Então, esse mandamento ele vem tratar desses pontozinhos dentro da minha vida, dentro da sua vida. E nós devemos realmente buscar mais a Deus, ser cheios do Senhor, buscar viver de acordo com a palavra do Senhor, ser obediente. E isso vai fazer com que não só esse mandamento, mas tantos outros, eles fiquem vivos em nossa mente e que nós sejamos não somente leitores, né, mas sim praticantes da palavra do Senhor. E eu vou para o ponto 4 nesse momento, que vai falar sobre a cobiça versus ambições santas. Vamos ver o que tem para dizer sobre ambições santas? Ambições santas, olha só, é bem interessante isso daí. Nem todos os desejos do coração são proibidos pelo 10º mandamento, ou seja, muita coisa que passa no meu coração e no seu coração nem sempre vai ser proibido, né? Os bons desejos são aprovados por Deus, desejos que não entram em choque com a palavra de Deus. Então, aqui já identificou. Quando esse desejo que eu tenho no meu coração e você tem no seu coração, querido, que não vai de contra a palavra do Senhor, que não vá contra os mandamentos, contra as ordenanças, contra a Bíblia, esses desejos eles são bons e agradam o coração de Deus. E esses desejos, né, eles têm, ainda mais se é um desejo, por exemplo, de crescer, de prosperar, isso não é ruim. Isso pode até representar, queridos, que é a ação de Deus, que é a bênção de Deus, que está vindo para a minha vida e para a sua vida. Então tem gente que fala assim, quando a pessoa quer trabalhar muito, quer ter dinheiro, ela está buscando, ela é ambiciosa, ela tá errado. Nem sempre. Muitas das vezes Deus ele pode usar dessa ambição para as pessoas crescerem financeiramente, para ajudar no seu reino, ou então para ajudar os pobres, necessitados, para fazer um trabalho social. E isso, nós sabemos que no mundo que nós vivemos, o recurso financeiro ele é importante. E falando de uma forma de crescer financeiramente, ser próspero, né, financeiramente, isso não é ruim quando se deu o desejo por detrás é outro, não é para usar o recurso para algo ruim, mas sim para algo bom. E Deus ele pode abrir portas sim para que nós sejamos prósperos, não só financeiramente, mas em outras e outras áreas. E tem um texto muito interessante que vai mostrar uma referência aí sobre essa questão de crescer financeiramente, que é o texto que vai estar em Gênesis capítulo 26, versículo 12 e 13, que diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Ou seja, quem fez com que Isaque ele crescesse financeiramente, fosse próspero? O próprio Deus. Tem a questão, Deus deu força lá para ele trabalhar, Deus abriu portas para ele trabalhar, para ele vender o que se fosse necessário, mas quem esteve sempre à frente disso tudo para que Isaque fosse próspero foi o próprio Deus. Então esse aí é um exemplo que nós devemos olhar, né? Também tem outros exemplos, aí tem de José, tem Jó também, mas eu peguei esse texto porque justamente fala que ele quem o abençoou, o Senhor o abençoava o tempo todo. Então é uma resposta para quem pensa que Deus ele não abençoa a pessoa, ele pode abençoar sim, para ser próspero, ok? E tem Paulo, né, ele queria crescer. O apóstolo Paulo ele fala que ele crescia mais e mais, abrir mais igrejas, ganhar mais e mais almas para Jesus, ser ambicioso para ganhar almas para Jesus. Esse deve ser um desejo do meu e do seu coração, queridos. Proclamar o Evangelho a toda criatura, para que as pessoas conheçam o Salvador, para que as pessoas elas entendam, que conheçam a verdade que liberta. E isso deve ser a ambição do meu coração, do seu coração, evangelizar, falar do amor de Jesus ao próximo, para que as pessoas se prostrem e conheçam o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. E essa aí sim também deve ser uma ambição minha e sua.
John Stott ele escreveu e ele falou uma frase muito interessante que fala assim: a ambição pode igualmente referir-se a fortes desejos altruístas em lugar de egoístas, piedosos ao invés de mundanos. Resumindo, é possível ter ambições para Deus. Então, sim, é possível nós desejarmos coisas, ambições, né? Ser ambicioso, desejando coisas que para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Então, eu finalizo esse ponto que vai falar sobre cobições aí, né? Cobiças, né? Ou ambições santas, aí versus ambições santas. Então pode existir sim desejos santos, que é para a proclamação, para o crescimento do reino de Deus. Como evitar a cobiça? Né? Esse é o quinto ponto da nossa lição e nós vamos ver algumas estratégias, algumas ideias de como nós evitarmos o desejo, esse desejo descontrolado, esse desejo que não é agradável. E o primeiro ponto que vai falar sobre não desejar, né, fugir da cobiça, é inclinar o nosso coração ao testemunho de Deus. É uma forma concreta de evitar, muito verdadeira, de evitar a cobiça, como tantos outros pecados aí que foi listado já nas outras lições. E eu gostaria de ler, né, também um texto muito interessante que vai falar, que é o de Salmo 119, número 119, versículo 36, que diz assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Então é uma oração, desejo, Senhor, inclina meu coração aos teus testemunhos, a tua palavra, e não para o lado da cobiça, não para o lado ruim das coisas. Então esse é um texto aí muito interessante que vai falar, que já dá um ponto aí, ó, primeiro ponto para a gente não cobiçar, se pedir a Deus e inclinar nosso coração para os testemunhos, para a palavra do Senhor. Outro ponto vai falar ter prazer na palavra de Deus. E eu leio o texto de Salmo que vai falar assim: bem-aventurado o homem que o seu prazer está na lei do Senhor. Salmo número 1, versículo 1 e 2, né, de uma forma resumida, né, que é viver de acordo com a palavra de Deus, viver de uma forma, como eu posso dizer assim, viver buscando, viver se alimentando, sentindo felicidade, né, interior, lendo e meditando a palavra do Senhor. E mais um texto para evidenciar essa questão do prazer na palavra de Deus é o Salmo de número 119, versículo 77, que diz assim: baixe sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Ou seja, a minha satisfação, o meu prazer de viver está na tua lei, está na tua palavra, Senhor. Então, essa também esse é um texto também que pode dizer que é uma oração, né, buscando prazer na palavra do Senhor. Outro ponto, falar permitir que o Senhor nos cobice, né, que o Senhor nos deseje. E o Salmo 45 fala de como o rei ungido se interessa por sua noiva e dedica-se a ela e zela por ela, ou seja, o rei, né? E o texto vai falar assim: o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é teu Senhor, inclina-te perante ele. É o Salmo 45, versículo 11. Ou seja, o nosso Senhor, ele vai cobiçar, ele vai desejar a nós, ele vai buscar, né, termos para ele. E a nossa lição fala assim: sujeito da cobiça é o Senhor, ou seja, nosso Senhor. Seu objetivo, seu objeto, a formosura da noiva. A razão é o senhorio do rei. E o resultado, a inclinação da noiva diante do rei. Ou seja, nós devemos nos prostrar diante do rei. Nós devemos ser tão limpos, puros, a ponto em que o rei ele deseje a nossa formosura, que ele deseje a nós. Esse é o terceiro ponto, né? Que Deus ele nos cobiça, que ele deseja a nós. O quarto ponto vai falar buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o texto também tem uma referência de Mateus 6,33, né? Onde que vai falar assim, né? A perspectiva humana nos leva a cobiçar coisas mundanas. A perspectiva divina nos faz cobiçar as coisas do reino de Deus, ou seja, nós devemos buscar as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, as coisas celestiais, divinas, porque nós vamos estar buscando mais a Deus. E as demais coisas Deus ele acrescenta na nossa vida. Quinto ponto vai falar contentar-se.
E eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, para nós entendermos melhor essa questão de contentar-se. E Hebreus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, nós desejarmos nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado e nunca querer buscar aquilo que nós não temos de uma forma negativa, onde que seja descontrolada, como foi falado aqui. A cobiça é um desejo descontrolado. Então, nós devemos nos contentar com aquilo que o nosso Senhor nos deu, estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu e que Ele vai acrescentando dia após dia na nossa vida, né? E isso, quando a gente começa a cobiçar tantas outras coisas, isso fica claro que nós estamos insatisfeitos com aquilo que o nosso Senhor proveu para nós. Ok? Sexto ponto, assumir conscientemente a condição de peregrino e forasteiro. Texto de Filipenses 3:20 vai falar: pois a vossa pátria ou a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse reino, tudo que nós vivemos aqui na terra é passageiro, nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesse lugar. Não adianta nós buscarmos as coisas, buscarmos de uma forma assim, eu quero, descontrolada, né? Sempre vai rodar nessa palavra descontrolado. Não adianta buscar dessa forma e viver sem a vida com Cristo. Então, porque o reino de Deus, que é o nosso alvo, a nossa vida, a nossa verdadeira vida é lá no céu. Então, por isso que nem eu nem você devemos ficar buscando as coisas nesse mundo. Porque quando a gente morrer, o que acontece? Fica tudo para trás. A verdade é essa. Então, nos contentarmos com o que nós temos e nós entendermos que nós somos forasteiros, somos peregrinos aqui, estamos somente de passagem. Ponto 7 vai falar amar o próximo. Como que a gente pode não cobiçar amando o próximo, né? Aí a lição vai falar assim: o amor derramado por Deus em nosso coração nos dá a possibilidade de viver com o próximo sem cobiçar sua casa, mulher, servo, serva, boi, jumento, nem coisa alguma que pertença a ele. Ou seja, o amor ao próximo, que como a palavra de Deus nos orienta a termos o amor ao próximo, faz com que a gente não deseje nem as coisas dele, que ele tem as coisas dele, que nós tenhamos as nossas coisas, nossos bens, e nada que ele tenha venha também nos satisfazer. Ok? Ponto 8 vai falar exercer o ato de misericórdia, ou seja, seja misericordioso, cuidar daquele que necessita. Isso faz vermos que nós não somos nada, que muitas pessoas nem cobiçam, nem desejam o que é nosso, e nós não somos às vezes, como eu posso dizer, misericordiosos, perdão. Então, ter esse ato de misericórdia na nossa vida, na nossa alma, ser cuidadoso até com o próximo, dar de comer e de beber, e isso faz com que esqueçamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias cobiças, né? Então, aí são dicas para nós evitarmos a cobiça, ok? Então eu convido os irmãos para ir para a nossa conclusão sobre essa nossa lição de hoje. Queridos, então chegamos a mais uma conclusão, a mais uma lição, que ficou claro que se nós, essa da cobiça, né, desejar as coisas do próximo, se nós estamos desejando aquilo que Deus não nos deu, estamos de qualquer forma buscando, a qualquer custo, esse bem, isso significa que nós não estamos satisfeitos com o que o Senhor ele tem provido para a minha vida e para a sua vida. Isso também não vai ser algo agradável ao coração de Deus. Além de atingir também o próximo de uma forma assim, atingir o próximo, porque você vai desejar algo do próximo e vai fazer de tudo para que tenha esse bem que o próximo tem e você não tem e eu não tenho. Isso faz com que a vida dessa pessoa também seja atingida de uma forma negativa e a minha vida e a sua vida também dessa forma. E fica publicamente claro de que nós não estamos sendo de acordo com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que o Senhor está provendo para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa. Então, cobiçar jamais. Temos aí esses exemplos, buscar o amor de Deus, buscar estar mais próximo de Deus, buscar viver de acordo com a palavra de Deus, para que
esse mandamento de cobiça, ele saia de uma vez por todas na nossa vida, no meio da nossa família, no meio da nossa casa, né? Então, e eu convido os irmãos nesse momento a fechar seus olhos e orar nesse momento, pedindo a Deus que, se existe dentro do coração esse desejo de cobiçar, de desejar coisa que é do próximo, que seja retirado da minha vida, da sua vida. E também, se você, querido, que está ouvindo, ouviu essa lição, se atentou a essa lição, e que nessa manhã, nesse momento onde que você está vendo esse vídeo, esteja com um desejo de abandonar todo o pecado, principalmente a cobiça, eu te convido a orar pedindo perdão ao Senhor, e também que você esteja se convertendo dos seus maus caminhos, e que Deus ele possa transformar a tua vida, como eu creio que o Senhor tem poder para transformar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado, Deus, por essa palavra que o Senhor nos orienta de não desejar coisas do próximo. E Pai, nós pedimos que o Senhor também purifique nosso coração, purifique a nossa mente, para que nós não vivamos, Deus, em pecado, para que nós não vivamos, Deus, de forma desordenada, para que não tenhamos esse desejo descontrolado que pode nos levar à perdição, que pode nos levar, Deus, à falta da vida eterna, Deus, ou seja, de nos levar para o inferno. E também, Senhor, aquele que nesse momento não cria no Senhor, não acreditava no poder do Senhor, que nesse momento passou, Deus, a se interessar pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo começou a ministrar o coração dela. Eu te peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor mude e transforme os seus caminhos, para que o Senhor mude a trajetória, e que também, Deus, seja uma palavra que entenda que foi uma palavra de salvação, porque o Senhor, Deus, deixou claro que se comete o pecado de cobiça, pode chegar à morte física, pode chegar à morte espiritual, e o Senhor deseja, como foi falado também, que o Senhor quer nos cobiçar, o Senhor quer desejar a nós, que assim, Deus, o Senhor deseja a nossa vida, deseja a nossa alma dia após dia, Senhor. E eu peço ao Senhor, Deus, o meu desejo é que haja vida em abundância sobre a vida de cada um que está vendo, Deus, que ouviu essa palavra nesse momento, Deus, que haja, Deus, transformação e renovação. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, mais uma vez abençoe sua casa, abençoe sua vida, a semana que se inicia, e que esteja sempre assistindo nossos cultos, sempre assistindo nossas aulas online, enquanto nós não podemos estarmos reunidos no nosso templo. Mas uma coisa é muito clara, que a igreja, ela não está fechada, a igreja está de portas abertas, e o Senhor tem ministrado palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, e isso é o mais importante, a palavra que nos dá a vida eterna. Então que Deus abençoe essa semana, abençoe tua vida, e que em breve possamos estar nos encontrando, e aqui nesse canal, né, que possamos em breve, na próxima semana, continuarmos estudando um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima.